Olá pessoal, de volta com o Samicast. Ricardo, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, Carlinhos, tudo em paz. Ricardo, sempre foi uma preocupação sua e a gente já falou sobre isso em alguns dos nossos podcasts, sobre essa questão da violência política, né, de características políticas. Agora a gente vive um momento meio, né, estranho, que a gente tem dois casos de agora e um terceiro caso que deságua agora também, mas é mais antigo. É o caso de Junqueiro, é o caso de Estrela de Alagoas e o caso Malaquias, né, ali atrás. E aqui e ali há uma desconfiança de uma interferência política ou que a ação da Secretaria de Segurança não é adequada. Você acha que esses casos de violência política, claramente de violência política, acabam acarretando numa desconfiança da ação da Secretaria de Segurança? Carlinhos, acho que é um tema sempre muito importante, acho eu, até porque eu reitero isso, não é de agora, todos os governos que passaram, eu vou dizer a mesma coisa. Essa mistura de política com polícia é muito ruim. Para quem? Para a população. E isso vai se vislumbrando agora de forma muito objetiva. Eu lamento muito. A polícia que tem sido eficiente, eu não vou aqui entrar na discussão das estatísticas, por mais que elas sejam contestadas pelo Alfredo Gaspar, pelo Fábio Costa, as estatísticas de segurança, eu acho que, sem dúvida nenhuma, a polícia faz um bom trabalho, entre aspas, né? Enfim, no que seria o trabalho policial, como o senso comum vê, eu acho que teria outras ações mais preventivas, né? Mais de relação de polícia com a comunidade. Mas, enfim, isso é uma construção que começou, mas sempre rateia e volta tudo atrás. E sabemos que a Polícia Civil, que é a polícia que investiga, ela tem ótimos delegados. Eu sempre vou lembrar, e acho que é importante dizer isso, que no caso, por exemplo, da Ceci Cunha, aquilo foi elucidado com um trabalho de investigação precioso. Do Luiz Ferreira, né? O vereador também. Foi um trabalho de investigação, de inteligência, que resultou na apresentação, né, dos culpados. E por que não agora? Essa é a minha preocupação. Principalmente porque a gente tem hoje o comando da Secretaria de Segurança na mão de uma pessoa. É um deputado estadual. O deputado Marcelo Vitor, né, que manda na Secretaria de Segurança, manda na Polícia Militar, manda na Polícia Civil. Eu fico me perguntando, e pergunto até a você, qual o interesse que um deputado teria, um deputado estadual, com as polícias, com a segurança pública? Porque, do ponto de vista do voto, do ponto de vista eleitoral, se a gente considerar isso, você tem a saúde. Saúde dá muito mais voto, né? Educação, idem, assistência social, mas polícia não. Só que polícia dá poder. Isso. E talvez seja aí o segredo dessa história. Eu lamento muito, acho complicado o fato de você citou 3 crimes. O crime de Estrela de Alagoas, né? Os assassinatos. Teve um, depois teve outro, né? Assassinato. E o delegado, você há de lembrar, né? O delegado que apurou, e o próprio diretor-geral da polícia, disse: olha, é um crime com motivação política. Tem mandante. Quede o mandante. Faz tempo que ele Quede. Pois é, não aparece o mandante. Junqueiro, né? Prendeu-se o suposto pistoleiro e tal. E aí, e quem é o mandante? Ora, as ruas gritam quem é ou a mandante, eu não sei. Vamos esperar, porque eu acho que a polícia já chegou, por algum motivo ainda não revelou. Não sei se é porque só vai fazer isso depois das eleições, mas assim, o que está se achando é isso. É que só vai aparecer depois da eleição, para não interferir. Não sei por quê, qual é a relação, né, com os votos. Mas vamos supor que seja isso. E o caso do Kleber Malaquias agora aparece de uma maneira muito mais complicada, eu acho. E do ponto de vista da contaminação política, né, da secretaria vai ficando evidente. O delegado, não sei se o delegado é culpado, o Ministério Público acha que ele tem uma participação no sentido de enganar o Ministério Público na investigação. Isso para mim está claro, né? Que foi revelado até agora. Pois é. Tem o caso do agente, o Eudson Matos, né, que é ligadíssimo a quem? Ao deputado Marcelo Vitor, que comanda a Secretaria de Segurança Pública. Vamos lá. E eu não estou dizendo, como fez o Fábio Costa, que pode ter essa ligação do assassinato do Kleber Malaquias com
o deputado Marcelo Vitor. Não estou dizendo isso. Mas isso, no mínimo, precisa ser investigado. Você tem um deputado estadual, ou federal, melhor dizendo, que é um delegado de polícia que levanta essa possibilidade. Ora, levanta essa possibilidade exatamente numa pasta em que ele, o deputado, manda e comanda. Eu repito, tem a história do poder, tem uma frase, né, do Lord Acton, né, enfim, que é muito conhecido, que diz que o poder tende a corromper. E o poder absoluto corrompe absolutamente. Ninguém deve ter o poder absoluto. E a gente tem aqui um personagem grande que conquistou essa posição, né, o deputado Marcelo Vitor, que é o presidente da Assembleia, que tem uma ascendência enorme sobre o governador do estado, que é afiliado político dele, tornou-se afiliado político, tem influência no judiciário, tem influência no Ministério Público. É muito para uma pessoa só. E principalmente numa área tão delicada quanto essa da segurança pública. E num estado de tradição de crimes políticos nunca resolvidos. Você pode fazer aqui uma relação, até recentemente, teve o caso de Neguinho Boiadeiro, lá em Batalha, na terra do governador, e eu vou sempre citar esse caso, porque, em sendo o governador de Batalha, foi citado pela família lá do Neguinho Boiadeiro, eu não sei se tem qualquer relação com ele, né, esse crime, mas assim, em sendo ele governador assumido, disse, olha, eu quero que esse caso seja investigado até se chegar finalmente aos mandantes, porque a polícia investigou, apontou, enfim, pistoleiros que depois sumiram no limbo, né? E o caso continua em aberto. Eu estou citando esse caso, mas tem vários outros. Valdo Agenor. Pois é, o histórico é muito grande. Então, num estado que tem, por tradição, o crime de natureza política, ter um político comandando a secretaria ou as estruturas da segurança pública, eu acho muito grave. E aí é o caso de se refletir, a sociedade se refletir. Repito, a secretaria tem ótimos delegados capazes, sim, de investigar. Citei aqui alguns casos e chegando ao resultado final satisfatório, né, do ponto de vista da sociedade. Mas aonde não consegue chegar, seja por influência política ou falta de recursos, vamos supor que seja falta de recursos, procura a Polícia Federal. Como fez o Ministério Público agora no caso do Kleber Malaquias. Né? Só depois que a Polícia Federal entrou é que a gente soube algo. Que veio à tona, né, esse tipo de relação, enfim, que é muito perigoso. Totalmente. É tudo muito perigoso. Qualquer cidadão que se manifeste contrário, né, ao poder político pode tombar. Inclusive um jornalista. Exato. Então, quando você fala, estou falando isso para as novas gerações, que a gente não pode retroceder, andar para trás nessa questão de segurança, nem voltar ao passado, o que é que você quer dizer exatamente? Esse tipo de ameaça, esse tipo de... Pois é, e tem esse tipo de ameaça também, mas veja só, voltando agora para os últimos governos, Ronaldo Lessa não tinha esse controle, né, político. Sim. Das polícias, da secretaria. Não é que o governador não tem e deve ter autoridade. Aí você pega até o Vilela também do mesmo jeito. Até o Vilela deu um corte ali extremamente interessante, importante. Renan Filho também. E por que agora isso? Pelo fato de que, enfim, o poder todo é dado ao deputado Marcelo Vitor, que indicou o governador, que fez o governador, enfim. É um risco, repito, para todo mundo. Para todo mundo que, de alguma forma, se propuser a ser mais crítico ou contundente em relação ao governo. Eu não falo de agressão pessoal, não, tá? Como houve alguns casos. Mas, assim, se o governador do estado não assumir para ele a responsabilidade, né? Porque aí a gente sabe quem cobrar. Alguém vai cobrar ao deputado Marcelo Vitor a ação da secretaria? Ninguém vai, não. Ele vai dizer, não tem nada a ver com isso. Tem. Todo mundo sabe que tem. E aí? Né? É um risco, repito, para todos nós. As únicas notas que saíram, notas públicas, foram de associações, notas de sufrágio, né, tentando, mas depois eu acho que foi revelado os documentos, isso arrefeceu. A gente precisa lamentável, é lamentável. Eu não vou nem falar de jornalismo alagoano, é melhor não, nesse momento. Me desculpe, é uma crítica que eu faço, reitero. Ricardo, vamos para aqui para quebrar um pouquinho esse clima ruim para a parte cultural da gente, né? Eu queria fazer aqui uma homenagem. Eu tenho
uma certa inveja de como Pernambuco lida com a sua história, com a sua cultura. Eles vivem isso enfim, até tomam conta de determinadas ações que foram feitas em Alagoas, assim, mas Alagoas não tem esse trabalho. Aí tem um site do Edberto Cianelli, chamado historiadealagoas.com.br, que ele conta fatos acontecidos, como a rua foi criada, como um bairro, determinados assassinatos que aconteceram, fatos históricos. Identifica personagens, é uma delícia. Tem várias histórias muito interessantes. Talvez seja a única pessoa hoje que faça isso de uma maneira mais efetiva. Então, assim, também para as novas gerações, para os jornalistas mais jovens, leiam História de Alagoas. Cianelli é jornalista. Hã? Isso, exatamente. historiadealagoas.com.br. Eu faço essa provocação, a ponto que eu tinha conversado com vocês sobre não voltar ao passado. Ali tem uma boa parte do passado de Alagoas. Então é um site muito legal, historiadealagoas.com.br. Um abraço aí para o Cianelli. Pois é, Cianelli é um sujeito valoroso. Eu conheço desde a minha época de movimento estudantil, também na militância do PCdoB. Do PT hoje eu não sou partido nenhum. Mas é um cara extremamente trabalhador, dedicadíssimo. Tudo que ele faz com muito empenho. Você não é comunista, não? Porque o pessoal disse que você é comunista. Eu sou extrema esquerda. Tá. Eu estou em companhia do Papa, né? Segundo eles, né? E o Papa também é comunista. Vamos lá. A minha sugestão essa semana é um filme francês de 2010, Amor e Ódio. Está disponível aí em algumas, acho que no Prime, inclusive, falando sobre a atuação, entre aspas, do governo francês, República de Vichy, né, do Marechal Pétain, né, quando da ocupação alemã. Porque a Hannah Arendt, um livro dela, Verdade e Política, é um ensaio extremamente interessante, ela diz que existe uma coisa chamada mentira organizada. E é o caso, ela cita, inclusive, da França, dizer que a França ganhou a guerra. Né? A França não ganhou a guerra. A França, o governo francês, não é o povo francês, porque houve também resistência do povo francês, né? Foi colaboracionista. Basta lembrar que, e o filme mostra isso também como A Chave de Sara, que é outro filmaço, eles tratam mais ou menos do mesmo tema. E assim, é interessante porque eu entendo que narrar pequenas tragédias dão a melhor dimensão de uma grande tragédia. E é o caso desse filme, como também da Chave de Sara. É a história contada da ocupação alemã, mas da atuação conjunta do governo da França, da polícia francesa com a Gestapo, para entregar aos alemães nada menos do que 13 mil judeus. E foram entregues por campo de concentração, no caso das crianças. Terrível. Acho que 20 sobreviveram. E é a partir de um garoto de 11 anos que passa por todas essas provações, né? E que vai para um campo de concentração, que essa história é contada, amor e ódio, lembrando sempre Hannah Arendt. Trata-se de uma mentira organizada, dizer que a França ganhou a guerra. Repito, houve também, e o filme cita e ressalta isso, uma resistência muito grande, porque o combinado era para entregar 20 mil, né, judeus aos alemães para trabalhar, né, nos campos de concentração, porque era um trabalho, entre aspas, só o trabalho liberta, né? Enfim, e foram 13 mil. E não foram os 20 mil, porque houve sim a proteção do povo francês, de uma parte do povo francês. A outra é o cidadão comum, entregando e xingando, né, os judeus, que era vizinho, né? O cara era vizinho e de repente vira o grande demônio. Que triste. Mas é isso. Nós somos, como espécie, isso. E que de alguma maneira temos um aprendizado, né, disso. Às vezes não, né? O problema eu acho uma coisa absolutamente discutível. A gente deve aprender com o passado para não repetir no futuro. O problema é que repete muito, tediosamente. Né? É isso, Ricardo. Ricardo, um grande abraço. Um abraço, Carlinhos. Um abraço a todos. Até a próxima semana.